Fala pessoal, tudo bem? Paulo André Rodrigues aqui de novo com vocês e hoje a gente vai falar do fundo de reserva, que é um tema muito importante na gestão condominial. É importante que você conheça um pouquinho mais a fundo sobre isso. Mas antes da gente começar, aquele pedido de sempre. Já deixa aí o seu like, já verifica se você está inscrito no canal, já confere se o sininho está ativado para você não perder nada. E assim, pouco a pouco a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo essa nossa comunidade. Fechado? O fundo de reserva, no que tange aos condomínios edilícios, ele não está conceituado na legislação, mas ele é uma realidade na maioria dos condomínios. Pelo menos na maioria dos condomínios com os quais eu trabalho ou já trabalhei, a maioria possui efetivamente lá um fundo de reserva. E o que é? Para que ele serve? Ele nada mais é do que um fundo, como o próprio nome diz, uma poupança, uma arrecadação a mais que o condomínio pratica, que vai servir ali para custear uma despesa urgente e inadiável que pode aparecer e que não esteja prevista no orçamento ordinário. É só a gente pensar aqui, por exemplo, numa coluna d'água que se rompa, que comece a infiltrar em um apartamento, ou na queda de um reboco de uma empena, por exemplo, que tem que ser consertado imediatamente para não causar mais acidentes. Como isso provavelmente não foi previsto na arrecadação normal do condomínio, mas precisa ser feito de qualquer forma, é conveniente que o condomínio tenha um fundo de reserva que o permita chegar lá e cuidar logo, matar logo esse problema, evitando seu agravamento. Bom, e como a legislação nada diz sobre o que é, em termos conceituais, o fundo de reserva, acaba que é a convenção de cada condomínio que vai definir, primeiro, se ele existe, de fato, ali naquele condomínio. Segundo, qual vai ser a forma da arrecadação, como é que a gente vai juntar, angariar recursos para aquele fundo e também os critérios para que o síndico possa utilizá-lo. O que se vê muito na prática é o fundo de reserva sendo alimentado ali com um rateio de 10, às vezes 5, às vezes 15, mas 10% é o mais comum do valor que cada condomínio paga ali da arrecadação ordinária. Alguns condomínios destinam o valor que alguns condôminos pagam a título de multa, por exemplo, multa moratória, multa por infração da convenção. Alguns condomínios destinam essa verba direto para o fundo de reserva. E os critérios de uso também vão ser definidos pela própria convenção. Geralmente, eles submetem a utilização desse fundo de reserva à autorização do conselho, ou seja, o síndico só vai poder mexer ali naquela poupança se o conselho autorizar, mediante uma justificativa que seja plausível, claro. É a tua convenção que vai dizer isso. Mas uma dica bacana é a seguinte: mesmo que a convenção não diga qual é o critério de uso, é sempre válido que o síndico procure o conselho, que ele exponha as razões pelas quais ele entende que ele tem que lançar a mão do fundo de reserva e que ele tenha um aval do conselho. Isso aí é um sinal de transparência da gestão e de profissionalismo mesmo. Bom, o ideal é que o fundo de reserva esteja aplicado em um produto de renda fixa que tenha liquidez imediata, ou seja, um daqueles investimentos que você pode resgatar a qualquer momento que você precise. Não é legal deixar o fundo de reserva parado lá na conta da administradora. Isso porque você perde a oportunidade de ter um rendimento em cima desse valor. Claro que não vai ser um rendimento muito expressivo, mas é um rendimento. E segundo, que você evita aquilo que muitas vezes acontece, que é um uso maquiado do fundo de reserva. Quando é que a gente tem isso? Por exemplo, tem muitos condomínios que você olha a conta condomínio, ela está com um saldo extremamente negativo, devedor. E em contrapartida, você olha o fundo de reserva e ele está lá, cheião, positivo, com valor bem alto. Então, na soma, se você olha o saldo final do condomínio, ele pode até estar positivo. Mas se a conta condomínio está negativa, não existe mágica. Esse dinheiro está saindo de algum lugar. E na prática, é um dinheiro que é do fundo de reserva que vai estar suprindo aquele rombo. Isso é um indicativo de algum descontrole financeiro no condomínio. Então, se o seu condomínio está passando por essa situação, o que eu te sugiro é que você procure urgentemente um especialista, que talvez não seja o teu gerente da administradora, porque se ele deixou a situação chegar àquele ponto, talvez ele não seja a pessoa mais indicada para te dar explicações e para você entender como aquilo foi acontecer. E um último ponto que é interessante a gente saber é que a lei do inquilinato prevê que cabe ao proprietário do imóvel, ao condômino, ao locador, custear a constituição do fundo de reserva. E que cabe ao inquilino apenas a reposição desse fundo de reserva que eventualmente tenha sido utilizado
mas somente quando ele foi utilizado para custear despesas ordinárias do condomínio, que por algum motivo não puderam ser tiradas da conta ordinária por insuficiência de saldo, algo do tipo. Então, custeou despesa ordinária com o fundo de reserva, o condômino pode sim repassar essa reposição ao seu inquilino, desde que, evidentemente, seja em um período dentro ali da relação locatícia deles. Essa é uma informação válida para a gente saber, mas que na prática o síndico não deve muito se envolver. Isso é um problema entre condômino e inquilino. É isso. Se vocês quiserem saber mais, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente te responde. Vai lá no nosso Insta, manda um direct, a gente está aqui para ajudar. Beleza? Grande abraço e até a próxima!